Optcha, minhas grandes estrelas do Oriente, salve Santa Sara Kali, salve toda a vibração da espiritualidade cigana, os ciganos ancestrais que caminham conosco, salve a energia do povo cigano. Hoje eu convido você a rezar comigo pelo Dia das Mães, pelas tentantes, para aquelas mães que estão passando por algum desafio. Na espiritualidade cigana, a figura feminina ela é muito importante, principalmente através da figura materna, porque é a mãe que é responsável, né, para passar todos os ensinamentos para os filhos, os ensinamentos da espiritualidade cigana, principalmente os ensinamentos de desenvolvimento pessoal. E hoje estou aqui com a nossa padroeira da espiritualidade cigana, a grande mãe, que é Santa Sara Kali, para fazer uma oração pelas mães que eu canalizei ainda há pouco. Acendi a minha vela, acendi o meu incenso e escrevi aqui uma oração canalizada ainda há pouco por mim, hoje, no dia 11 de maio. E eu tenho certeza que você que é mãe, você que está tentando, ou até mesmo, né, enviar para alguém que você sabe que vai receber como benefício essa energia. Então hoje, no dia 11 de maio, pela energia do povo cigano, pela energia de Santa Sara Kali, a mãe da espiritualidade cigana, a padroeira do povo cigano, eu levo os meus pensamentos, as minhas intenções, rogando a Santa Sara Kali, para que com seu manto sagrado ela possa acolher a todas as mães nesse momento. Que Santa Sara possa estar acolhendo as mães biológicas, as mães de coração, as mães tentantes e as mães de anjos que não estão mais conosco no plano físico. Sara, amada mãe, amada mestre, dê nesse momento forças para as mães solos que lideram os seus lares e são chefes de família. Dê prosperidade, minha mãe, para aquela mãe que está lutando pelos seus filhos, por um destino mais próspero. Abre os caminhos do trabalho para essa mãe, abre os caminhos do empreendedorismo para essa mãe solo ou para essa mãe que lidera e que chefia a sua família, para que elas sejam abençoadas com pão e com grão do povo cigano, prosperem cada vez mais, para estarem criando os filhos fortes, espiritualizados, sábios. Sara, abençoe também o ventre daquelas que querem gerar. Coloque uma semente de esperança, de crescimento no ventre daquelas que querem gerar um filho. Então eu peço pelas mães tentantes, que aquelas que estejam com dificuldades de engravidar, que elas sejam curadas daquilo que esteja impedindo, vai removendo os obstáculos, vai limpando todo problema de saúde e que elas possam conceber a bênção da maternidade. Peço também, Sara, que desbloqueie as papeladas e abra os caminhos para aquelas mães que querem adotar, as mães de coração, ou aquelas mães que estejam sofrendo com a burocracia judicial, lutando na justiça pela guarda dos seus filhos, ou lutando na justiça por uma pensão mais justa, por um valor mais justo de pensão. Então, Santa Sara, honre aquela mãe que está hoje lutando pelo seu filho, pela pensão do seu filho na justiça. Honre ela com um valor justo, com um valor que esse filho merece. Sara, eu peço agora também que dê a libertação ao sofrimento daquelas mães que estão com filhos presos aos vícios, com filhos passando por situações de crime, né, com os filhos que estão em cárcere privado. Então, Sara, dê a libertação dos vícios, a libertação do comportamento negativo para esses filhos, para que essas mães possam ter mais felicidade em seus corações. Sara, minha mãe, ajude agora também a mãezinha que está passando por uma gravidez de risco. Traga tranquilidade, traga saúde. Então, para aquelas que estão grávidas e que estão passando por algum tipo de gravidez de risco, que Sara possa estar carregando essa mãe no colo, para que ela tenha uma gravidez tranquila e um bom parto.
E aquelas mães que estão grávidas, que o parto delas seja abençoado e um parto tranquilo. Sara, traga a cura para a mãe que está encarando um processo de saúde com o seu filho. Então, aquela mãezinha que está com o filho doente, traga a cura para o filho. E essa mãe também, se essa mãe está passando por algum tipo de processo de saúde, traga a cura por corpo físico, mental e emocional dela, para que ela possa ver os seus filhos crescerem e se desenvolverem. Sara, minha mãe, acalenta o coração da mãe que está de luto, da mãe que perdeu um filho, da mãe que teve a dor de ver antes partir do que ela um filho. Então acalenta agora o coração dessa mãe que está de luto. E por fim, abençoe todas as mães, abençoe as tentantes, abençoe aquelas que geraram, mas também aquelas que escolheram com o coração. Abençoe todas as mães e abençoe aquela mãe que está com medo da maternidade, que está cansada, que é cansativo. Dê paciência para essa mãe, dê paciência para que ela possa ser mais tolerante com os seus filhos. Aquela mãe que está sofrendo talvez porque não consegue ter paciência com a criança, né, se sentindo culpada, tire a culpa da maternidade do coração de cada mãe. O mundo, ele é muito injusto com as mães são cobradas o tempo todo, até porque a gente hoje vive num mundo onde a maior parte da mãe lideram as suas casas, são chefes de família, precisam trabalhar. Então dê tranquilidade, dê paciência, dê essa mãe resiliência e que ela possa enxergar todos os dias o lado sereno, tranquilo e afetivo da maternidade. Assim já é, assim já está sendo. Bom, feliz Dia das Mães para você que é mãe, para você que está tentando ser mãe. Mãe é aquela que materna. E o maternar, ele não é necessariamente gerar, né? Mãe é toda aquela que cuida. Então, se você escolheu cuidar de alguém, se você gerou um filho, não importa. A partir do momento que você aceitou maternar, que você aceitou, né, cuidar, você já é uma mãe, uma grande mãe por si só. Mãe é importante, é a mãe, né, dentro dessa perspectiva sistêmica que faz com que a gente carregue tantas coisas na nossa vida, principalmente na vida adulta, né? Então, tudo que você é hoje, isso é resultado de como a maternidade, de como essa mãe, né, ela contribuiu para isso. E se hoje você enfrenta desafios com a sua mãe, se hoje você enfrenta problemas com a sua mãe, né, eu peço que você olhe com carinho. Olhe com carinho, olhe para trás. Uma mãe é sempre uma criança cuidando de uma outra criança. Porque não vem com manual de instrução. Não vem com manual de instrução. E todos os dias eu pego atendimentos, né? E de filhos que têm problemas com as suas mães e vice-versa. E quando a gente vai olhar dentro dos atendimentos, a questão está lá no passado. Então, como exigir um amor de uma mãe quando essa mãe às vezes não teve amor? Quando essa mãe foi criada na violência, quando essa mãe foi maltratada, né? Então, como que a gente vai querer que essa mãe tenha amor para dar, né? Quando ela não conheceu o amor. Então, se você tem esse problema, algum tipo de problema com a sua mãe, eu desejo de verdade que ela consiga superar essas questões para que vocês tenham uma boa relação e que as nossas mães conheçam, né, o amor, conheçam as coisas boas da vida, que é justamente para passar para nós. Foi muito desafiador para mim quando eu comecei minha carreira como cartomante, porque eu venho de um lar, de uma família, que tudo que eu encontrei foi amor da minha mãe. Tudo que eu encontrei da minha mãe foi amor.
Minha mãe sempre foi uma pessoa de dividir, ela nunca se colocou no centro das decisões e das coisas, ela nunca negligenciou a gente. Então eu achava que aquilo era o modelo da maioria, né, de maternidade, enfim, das pessoas. E aí, quando eu comecei a atuar como cartomante, que eu me deparei com situações de mães narcisistas, mães né, tóxicas, mães que muitas das vezes prejudicam os seus filhos, isso foi muito desafiador para mim, porque não é a realidade que eu encontrei durante a minha vida, né? Sempre tive uma mãe muito amável e também muito respeitosa. E é assim que eu tento também ser com a minha filha, né? A criança, a gente acha que criança é um zero à esquerda. Não. A criança, ela tem sentimento, ela tem escolhas, né? E tudo que eu posso fazer pelas minhas consulentes dentro desse caminho, é claro, é tentar com que elas consigam ali se libertar, né, dessa influência dessas mães, mas também eu peço que elas olhem para trás e vejam, né, que o que essa mãe também passou, o que essa mãe sofreu. É claro que não justifica muitas das vezes um comportamento negativo, mas quando a gente tem um olhar, né, mais de empatia, a gente consegue até mesmo se curar. Então, minhas estrelas, feliz Dia das Mães para vocês, para quem tem mãezinha viva, né? Que vocês curtam bastante. Para quem a mãezinha já voltou à massa de origem, já desencarnou, que vocês consigam se apegar e lembrar dos aprendizados de tudo aquilo que foi bom que essa mãe passou, e que Santa Sara Kali, nossa amada mãe da espiritualidade cigana, possa estar abençoando todas as mães no dia de hoje, tá bom? Beijo grande para vocês.